Bom dia. Nós queremos cumprimentar a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a Ele seja dada toda a honra e toda a glória nesse momento, quando nos reunimos aqui para celebrarmos um culto ao Senhor. Hoje eu gostaria de ministrar àqueles que, porventura, ao longo de sua peregrinação, no decorrer da sua jornada, por algumas razões ou por diferentes circunstâncias, e por que não dizer assolações momentâneas que possam nos advir, acabaram perdendo a sua canção. No Brasil, há diferentes pássaros, mas eu gostaria de destacar aqui apenas uma espécie deles, o pássaro preto. Ele consegue emitir sons, imita outros pássaros e, uma vez domesticado, o que ele mais gosta é que a sua cabeça seja coçada. Contudo, sempre apenas um som o diferencia. É o canto único que ele faz para a sua fêmea antes de acasalar. É o canto da sobrevivência de sua espécie. É o canto que o faz perpetuar a sua descendência. Se o pássaro preto perder o seu canto, ele não consegue produzir vida. A reprodução da sua espécie está diretamente conectada com o seu canto. Ele, se porventura perde este canto, ele perde também a sua identidade. O mesmo se aplica aos crentes dos dias de hoje. Nós não podemos perder o nosso louvor. Assim acontece também conosco quando deixamos que os nossos pés se embaraçem com os negócios do presente século. O inimigo das nossas almas, um de seus objetivos é roubar a nossa canção, que com a nossa maneira de viver entoamos ao nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu alvo é silenciar nosso louvor, embargar a nossa voz, dissimular o nosso coração. Todo pecador redimido, meus amados irmãos, pelo sangue do Cordeiro de Deus, imolado no Calvário, tem uma canção dentro do seu peito, tem uma história para contar, tem um testemunho para oferecer, que venha a glorificar o nome que está posto sobre a sua vida. Eu creio que o Senhor Jesus deseja restaurar a sua canção. O livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 11, o apóstolo do amor nos ensina que nós vencemos o acusador das nossas vidas, Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Há poder, meus amados irmãos, no sacrifício redentivo de Cristo. Há poder quando você conta a sua história da sua redenção, ou canta o seu louvor de vitória sobre o destruidor. Sua canção é a história da sua redenção pelo poder do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Sua canção é a história de que o Senhor operou na sua vida, tirando-os das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. É por essa razão que o inimigo das nossas almas quer roubar a nossa canção. O crente em Jesus Cristo que não tem uma canção é como o pássaro preto sem o seu canto. Ele é impedido de perpetuar a sua espécie, pois perdeu a sua identidade. Satanás sabe que
que ele é vencido pelo poder do seu testemunho de vida. Se ele o silencia, você não pode produzir, meus amados irmãos, vida para o reino do Filho do amor de Deus. Não sei se você deveria escrever a sua canção, se você deveria dançá-la, se a sua canção é a história de que como Deus mudou a sua vida através da sua maravilhosa graça. Essa é a sua história, essa é a sua canção. O Salmo de número 107, versículo 2, diz que os que foram redimidos da mão do inimigo devem dizer altissonantemente a sua história, falar da graça salvadora que o alcançou quando você ainda estava perdido, sem o conhecimento de Cristo. Se em algum dia no seu passado você teve esse encontro com o Senhor, você tem essa canção dentro de você. Estava perdido e você foi achado. Os anjos dos céus desconhecem o sentimento que invadiu os nossos corações naquele momento, quando rendemos a nossa vida nas mãos dele e não furtamos do Senhor aquilo que lhe pertence, pois por nada nós fomos vendidos, e importava agora que sem dinheiro nós fôssemos resgatados. Contudo, não foi sem preço. Sim, custou o derramar do sangue do Cordeiro de Deus vertido em seu sacrifício vicário na cruz no Gólgota. Sim, a canção da minha história aconteceu dia 5 de outubro de 1965, num domingo à noite. Havia um pregador visitando a cidade de Mojimirim e vindo dos Estados Unidos, e o nome dele é James Rose. A minha avó Gabriela ligou para mim e me convidou para ir ao culto, pois o pregador ia trazer uma mensagem que falaria ao meu coração. Diz que iria, embora intimamente não desejasse. Fui para o bar do Zizo, lá em Mojimirim, que estava acostumado a frequentar. E quando me dei por mim, encontrava-me dentro da igreja. Até o dia de hoje, após 55 anos, eu não tenho uma explicação plausível para o que aconteceu. A igreja estava lotada e eu procurei um lugar na ponta do banco para sair mais cedo e não esperar o apelo. Por incrível que pareça, o único lugar entre que havia estava ao lado da minha avó, no meio do banco. O pregador começou a falar, dando a seu testemunho. Sua fala e sua história era idêntica à minha. Fiquei desconfiado que minha avó teria conversado com ele, mas era impossível que ela soubesse tantos detalhes sobre a minha vida. Devo confessar-lhes que, ainda bem jovem, eu já me dedicava à literatura antissemita, procurando memorizar o livro Mein Kampf. Ao final, bastante sensibilizado, ele pede ao cantor que o acompanhava que cantasse o hino manso e suave, Jesus está chamando. Começou a ser entoado por ocasião do apelo e alguns foram à frente atendendo àquele chamado, mas eu, embora desejasse, me contia o impulso. O pregador, ele pede que o cantor entoasse novamente aquela canção, mas de uma maneira diferente, como se aquilo fosse a última vez que ele fosse fazer essa canção. E, meus amados irmãos, naquele momento eu não resisti mais à operação do Espírito Santo de Deus e aos prantos. Fui à frente e, quando me dei conta de mim mesmo, estava sentado no colo do pastor, sentando e chorando convulsivamente. Naquela mesma hora,
o Senhor me deu um novo cântico, uma canção de alegria, como ensina o salmista no Salmo 40, versículo 5. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão, e confiarão no Senhor, pois bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não respeita os soberbos, nem se desvia para a mentira. Passei a deleitar-me em fazer a vontade do meu Salvador e Senhor da minha vida. Isso foi o que Ele fez para cada um de nós. Por isso, não andamos mais confundidos e envergonhados, pois se amamos a sua preciosa, inefável, gratuita salvação, constantemente devemos dizer: engrandecido seja o Senhor. Repita comigo: engrandecido seja o Senhor. O Salmo 40, versículo 16, a palavra nos ensina que devemos folguem-se e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Talvez por ocasião de tantas dificuldades e incertezas, quando muitos de nós chegamos até perder alguém do nosso convívio em razão de alguma enfermidade, acabamos nos silenciando e não podemos e não temos mais disposição interior para entoar o cântico da nossa vitória sobre a morte. Permitimos, muitas vezes, que as circunstâncias momentâneas que assolam as nossas vidas ofusquem ou empalideçam a nossa canção. Assim, encontravam-se também o povo de Israel certa vez. O Salmo 137, versículo 1 a 4, diz que junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uns dos cânticos de Sião. Mas como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Israel foi invadida pela Babilônia, e os judeus foram conduzidos da sua terra como escravos para a Babilônia. O templo em Jerusalém foi destruído e suas casas foram incendiadas. Precisamos entender, meus amados, que o templo era o centro da fé do povo, o lugar onde eles tinham intimidade como nação. Era o centro da sua interação com Deus. O Salmo 137 refere-se a uma canção muito usada pelos POW, prisioneiros de guerra, e os judeus se encontravam igualmente como prisioneiros e escravizados. Encontravam-se agora sentados às margens dos rios da Babilônia, chorando e sentindo saudade da pátria deixada para trás, de suas casas, do templo, seus vizinhos, seus amigos. Esta circunstância roubou-lhes o seu cântico. Seus algozes, fazendo chalaças, mofas, chacotas, zombando mesmo deles, como que levando-os a uma tortura psicológica, pediam que eles cantassem uma canção para alegrá-los. Em meio a uma cruenta realidade, humilhados ao extremo, seus dominadores o fazem lembrar dos cânticos que cantavam no templo,
das danças cheias de graça, das palmas cadenciadas pelo ritmo de suas canções. E pedem a eles que ignorem o estado no qual se encontram e demanda-os que cantem. A cultura do povo judeu estava amalgamada à tradição dos seus louvores, das danças, da sua adoração ao único Deus, e longe encontravam-se na presente realidade. Seu espírito estava quebrantado, aviltrado, desencorajado, tristes, amargurados pela desolação e isolamento, longe de sua amada Jerusalém. Depois de 1400 anos que esse salmo foi escrito, durante a Segunda Guerra Mundial, por ocasião da invasão da Polônia em 1941, quando aprisionaram os judeus em guetos, enquanto Treblinka, Auschwitz, campos de extermínio de 6 milhões de judeus, estavam sendo construídos, numa das cidades invadidas pela tropa nazista, enquanto eram torturados, outros incendiados vivos, como fez Nero ao iluminar Roma com tochas humanas dos cristãos. O comandante da tropa SS mandava que cantassem, forçando-os a entoarem um louvor como faziam nas sinagogas. Outros que dançassem ao som de tamborins e símbolos altissonantes. A história do povo judeu estava intimamente relacionada ao Salmo de número 137, pois eles, por diversas vezes, tinham experimentado o sentimento do exílio, quer no Egito, também escravizados pela corte de Faraó, quer na Babilônia, quer ainda por ocasião da diáspora, quando o general romano chamado Tito invadiu Jerusalém e a destruiu, espalhando o povo por todo o mundo, quer escravizados na Alemanha durante o governo nazista, quer, meus amados irmãos, sentindo na própria pele a solidão, a saudade dos dias vivenciados em Jerusalém. O isolamento, nudez, fome, humilhação, tortura, de toda sorte, e perguntavam, como no verso 4, como poderemos entoar um cântico do Senhor em terra estranha? Pois bem, esta pergunta nós precisamos respondê-la hoje também. Cada um de nós precisamos responder esta questão. Alguns de nós já sofremos ou passamos pelas agruras que o povo judeu porventura tenha passado. É uma pergunta relevante hoje. Cada um de nós buscamos acomodar nossos sentimentos baseados em diferentes perspectivas, mas é necessário que façamos uma análise introspectiva, percorrendo as reentrâncias mais recônditas do nosso ser, rebuscando o âmago das nossas almas. Contudo, nos deparamos com uma questão ainda maior do que esta, qual seja, como você coloca para fora a sua fé durante o exílio? Como você manifesta a sua fé em Cristo quando perseguido, sofrendo preconceitos de toda ordem, quando o mundo caminha numa direção oposta aos preceitos divinos, vivendo o agnosticismo? Hoje, seguir a Cristo lhe custa certos sacrifícios. Como você será capaz de manter o seu cântico em meio a este caos no qual a nossa sociedade se encontra? Por alguma razão, a igreja dos nossos dias está mais relacionada com o êxito dos seus membros do que com o exílio no qual devemos nos impor, pois somos peregrinos em terra estranha, estamos de passagem por este mundo e este não é o nosso lugar de descanso, não é o nosso lar. Nossas igrejas não têm ensinado a vivermos no exílio. Nosso mestre não tinha lugar onde reclinar a cabeça. E nós,
sempre ocupados em saber o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, quando compraremos isto, quando haveremos de conseguir aquilo que tanto queremos, para gastarmos tão somente com os nossos próprios deleites. As nossas igrejas, meus amados irmãos, deveriam se ocuparem mais com o exílio do que com o êxodo. Muitos celebram o êxodo, cantam sobre o êxodo, e poucos dizem sobre o exílio. O exílio tem muito mais a ver com os dias atuais do que o êxodo, pois como povo de Deus neste mundo, não estamos no nosso lar. Ele foi nos preparar lugar. Ele foi à frente de nós. Nós não pertencemos a este mundo. Por isso, as Escrituras nos ensinam que somos estrangeiros, peregrinos, forasteiros nesta terra. A grande pergunta que não quer calar é esta: como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha, quando estamos desencorajados, não temos desejo de cantar? Lembramos-nos de Davi no Salmo 40, versículo 3. Ele me deu uma nova canção. Hoje, você pode ter perdido a sua canção, encontrar-se sem ânimo para louvar, ter-lhe sido roubado o seu cântico, sentir-se pária da sociedade, anátema no tocante às promessas de Deus para consigo, estar frouxo e desalentado, e Satanás fazendo chalaças de você, como os babilônios fizeram com o povo de Israel. Sua esposa o deixou, o inimigo instigando-o diz: cante agora. Você perdeu seu emprego, louve a Deus com os hinos que você estava acostumado a louvar quando tudo lhe ia bem, diz o inimigo das nossas almas. Como o rei Ezequias, diante da sua enfermidade que era para a morte, e como se isso não lhe bastasse, Ezequias recebe uma sentença de Deus através do profeta Isaías: coloque a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele vira seu rosto para a parede e diz: Senhor, seja servido de te lembrares que durante toda a minha vida eu andei diante da tua presença. O relógio de Acrás é atrasado 15 graus, como sinal aos 15 anos que Deus lhe acrescentara à sua vida. Como muitos hoje foram morar na rua ou receberam seu diagnóstico de que terá poucas semanas de vida, o filho que você espera não haverá de nascer, Satanás pergunta: quero ver você entoar um cântico agora. Lembro-me da minha filha Andressa, quando diagnosticada com essa enfermidade terrível. Ela pergunta se haveria de conseguir dançar na formatura do seu filho, por ocasião do prompt. O médico disse que não. Ela disse: eu teria então mais 10 anos de vida? Ele disse: não. Mais 5? Ele disse: não. Ela disse: então eu não quero saber. E a única música que ela cantava é o Broken Aleluia. Ou seja, quando aquilo que se quer expressar diante de Deus está quebrado dentro de você. Meus amados irmãos, eu desejo dizer-lhes que sobre o seu diagnóstico de enfermidade para a morte, você lance sobre ela a palavra do Senhor no Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os curou, e livrou da sua destruição. O filho que disseram que não haverá de nascer,
você diga que Deus não frustra a expectação que Ele coloca no coração do justo. O médico disse que é câncer e o inimigo lhe disse sarcasticamente: desafio você a se levantar os seus braços e a cantar agora. Você se lembra de Jó? Perdeu tudo quanto possuía. Perdeu os filhos todos num só dia. Sua saúde, e o inimigo dele dizia que era tudo falta dele. Veja como Jó responde aos seus acusadores em Jó 19, 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne, verei a Deus. Havia chagas por todo o seu corpo. Sua pele estava purulenta. Com um caco de telha ele a raspava para aliviar a dor. E ele diz: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. A atitude de Jó foi essa. E eu não entendo porquê, eu não sei como, nem mesmo por quanto tempo estarei afligido. Mas uma coisa eu sei: meu Redentor vive. O salmista disse no Salmo 119, 67 a 71, foi-me bom ter sido afligido, porque antes de ser afligido eu andava errado, mas em sendo afligido eu aprendi a amar os teus mandamentos e a esperar na tua palavra, nas tuas promessas para comigo. Eu não sei o que irá suceder para comigo, nem mesmo o que aguardar quando já quase desfaleço. Mas eu fiz uma decisão de confiar naquele que me tem coberto com as suas promessas. Eu decido segui-lo, mesmo talvez sabendo que não haverei de alcançá-lo. Como Abraão, creu na esperança, contra a própria esperança de ele em seus dias alcançar a promessa. No auge do sofrimento de Jó, o inimigo sussurrantemente fala aos seus ouvidos: cante agora a canção de louvor ao Senhor. Sabe o que disse Jó? Leamos Jó 13, 15. Aquele, ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Sei que diante dele tenho ordenado e estendido a minha causa. Só me resta agora descansar nele. Satanás, você não irá roubar a minha canção. Irei entoá-la de qualquer maneira, pois eu bem sei em quem tenho crido, em quem tenho posto a minha confiança. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além dos meus pensamentos conseguem engendrar, além do que eu consiga conceber na minha alma. É o que ele tem preparado para mim. O Salmo 138, versículo 1 e 2, pergunta o salmista do Salmo 137, como poderei entoar o Senhor em terra estranha? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Posso estar na Babilônia, em meio às pessoas que não cultuam o Deus verdadeiro, mas seduzido pelas imagens de escultura. Possa eu estar cercado de ídolos de toda sorte, bem como por adoradores de outros tantos deuses. Eu escolho louvar ao Senhor Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclinar-me-ei no teu santo templo. Eu posso estar longe de Jerusalém, distante do templo, e eu louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela tua bondade,
pois engrandecestes a tua palavra acima do teu próprio nome. No dia em que eu clamei, me escutastes. Atentaste-me, fortalecendo a minha alma. As circunstâncias, meus amados irmãos, não têm poder de detê-lo. Continue louvando, ainda que o inferno solte as suas amarras contra a sua vida. Nunca desista de louvar o Senhor, pois Ele habita no meio dos louvores. Atos capítulo 16, 22 a 23 e 25. Paulo havia se separado de Barnabé e encontrava-se agora com Silas, Timóteo e Lucas, o médico, autor do evangelho que leva o seu nome, o qual acabara de conhecer Paulo e passa então a andar com ele. Paulo e Silas estavam na prisão, feridos com os pés, possivelmente ensanguentados, e presos ao tronco no cárcere interior por causa da segurança. Havendo sido desnudado pelos magistrados, receberam muitos açoites. Suas costas ficaram dilaceradas, parecendo com a terra quando o arado açuca a terra, bastante dilacerada, e eles oravam a Deus. Dizem que até os ateístas oram quando se encontram diante de cruentas situações. Depois de orarem, Paulo e Silas, já perto da meia-noite, começaram a cantar hinos a Deus, a ponto dos outros presos também os escutarem. A palavra de Deus não nos informa o que eles cantaram. Não sabemos a letra desses hinos, mas uma coisa nos é notória: eles não permitiram que aquela circunstância lhe roubassem a sua canção. A despeito da sua hedionda realidade, eles louvaram a Deus, dando-lhe glória. Nós precisamos disso em nossas vidas. Essa força que começa com uma silhueta informe dentro de nós. E à medida que louvamos a Deus e aumentamos a nossa voz com força, essa força se agiganta dentro dos nossos corações e nos impulsiona a louvarmos mais intimamente, intensamente. Quando perdemos a nossa filha Andressa, louvamos a Deus em meio às nossas dores. As lágrimas sulcavam a nossa face. O choro, em meio ao desalento de sua abrupta partida, sem ter a habilidade de processar no nosso entendimento o que estava acontecendo, ou até mesmo responder: por que, Senhor? O nosso inimigo e acusador não pôde roubar a nossa canção. Não nos calamos diante dos fatos avassaladores de obnóxios, mas nem nos silenciamos diante dessa nuvem negra, contrário senso. Não nos prostramos desfalecidos pela dor, mas erguemos a nossa voz e agradecemos ao nosso Pai Celestial pelos 30 anos de sua frutífera vida em nosso convívio. O Senhor nos havia dado e agora o Senhor nos haveria de recolher para o seu seio. Por isso, bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento tínhamos mais perguntas do que respostas. Mas, mesmo assim, decidimos bendizer e glorificar o nome do Senhor, o qual está posto sobre a nossa vida para a exaltação da sua glória. Não poderia falar do exemplo que nos deu o Senhor Jesus em Mateus 26. Ele acabara de celebrar a Páscoa dos seus discípulos e, em seguida, instituindo a Santa Ceia como celebração do seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição ao terceiro dia. Instantes depois,
ele passaria pelo maior sofrimento que um ser humano poderia passar. O que ele fez? Mateus 26 diz que desde agora não beberei, disse ele, o fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E cantando um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus nunca perdeu a sua canção. Alguns de nós hoje podemos tirar os nossos instrumentos que foi pendurado nos salgueiros, cessar o nosso choro e até aqui mesmo em nosso exílio, pois esse não é o nosso destino. E derrotando as circunstâncias que momentaneamente possamos estar envolvidos, a realidade de não mais podermos ver a Cristo até o dia em que encontrarmos com Ele nas nuvens e erguermos a nossa canção, louvando o Senhor da glória. A sua canção é a sua identidade. A sua canção é a história do seu testemunho. Um santo sem canção é como um pássaro preto sem o seu canto. Você tem alguma coisa dentro de você que não foi o mundo que lhe deu. Você tem uma história, você tem um testemunho, você é filho do Rei. O inimigo das nossas almas não pode tirar isso de dentro de você. As circunstâncias não podem tirar a sua canção. Por isso, cante. Essa é minha canção. Essa é a minha história. Louvado meu Salvador durante todo o dia. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a minha história. Essa é a minha canção. Louvado ao meu Salvador durante todo o dia. Glória a Deus. Outubro de 1965. Eu era um perdido. Havia um vazio dentro de mim. Sentia-me rejeitado. Não tinha alegria. A minha vida era uma sequidão de estio. Se você que me está ouvindo através dessa live, pela primeira vez, e ainda não tem uma canção dentro do seu coração, não deixe passar de largo esta oportunidade. Receba o Senhor Jesus. Renda-se ao Salvador e uma canção brotará em seu coração. Uma nova direção será dada ao seu viver, um norte a ser alcançado, o descortinar de um novo horizonte abrir-se-á diante dos seus olhos. Receba Cristo e produza os frutos dignos de arrependimento. Que Deus lhe abençoe, proteja e o guarde em todos os dias em que Ele ainda conservar o fôlego de vida em suas narinas. Amém.